o discípulo de Jesus que teve a pele arrancada vivo. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais arrebatadoras e desafiadoras do Novo Testamento, a vida de Bartolomeu, o apóstolo que percorreu terras desconhecidas para levar a mensagem de Jesus e enfrentou uma morte brutal, tendo sua pele arrancada como punição por sua fé. Talvez você já tenha ouvido falar dele, mas poucos conhecem os detalhes e a profundidade do seu sacrifício. Prepare-se, porque neste vídeo vamos falar sobre fé verdadeira, coragem e o preço que muitos pagaram para que o Evangelho chegasse até nós. Vamos ver como a história de Bartolomeu continua a ecoar nos dias de hoje e o que isso significa para nossa própria jornada espiritual. Se você acha que viver a fé é só ir à igreja ou orar ocasionalmente, fique até o final. Esta história pode mudar sua perspectiva. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Quando Jesus o viu pela primeira vez, em João capítulo 1, versículo 47, declarou: "Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Essa é uma afirmação forte. Imagine ser visto dessa forma por Jesus, como alguém completamente genuíno e íntegro. Bartolomeu não era apenas um seguidor, mas um verdadeiro discípulo, transformado por Jesus e comprometido em espalhar o Evangelho. Ele viajou para regiões longínquas, incluindo a Índia e a Armênia, para pregar o Evangelho e realizar milagres em nome de Cristo. E não foi só isso. Ele curou doentes e libertou pessoas da escravidão espiritual. O chamado de Bartolomeu é algo que começa com essa declaração de Jesus, mas sua caminhada se desenrola em diversas missões desafiadoras. Ele era natural de Caná da Galileia, uma região humilde, e como muitos dos apóstolos, não tinha formação ou riqueza. Mesmo assim, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar milagres e propagar as boas novas, levando a palavra de Cristo para povos que jamais tinham ouvido falar sobre o Filho de Deus. Bartolomeu enfrentou dificuldades imensuráveis, sendo muitas vezes recebido com hostilidade por onde passava. Cada viagem que ele fazia representava um risco real à sua vida, pois ele estava desafiando as crenças e culturas estabelecidas, muitas delas ferozmente protetoras de suas tradições e deuses locais. Agora, pense por um momento. Quantas vezes temos a chance de testemunhar nossa fé e recuamos? Quantas vezes deixamos de falar sobre Cristo por medo de rejeição ou de perder oportunidades no trabalho ou entre amigos? Bartolomeu enfrentou não apenas a rejeição, mas o perigo real de morte em terras estranhas, pregando para povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ele sabia que ser um seguidor de Cristo não era um caminho fácil e que muitas vezes seria solitário. Mesmo assim, Bartolomeu permaneceu fiel e determinado. Isso nos desafia profundamente. Será que estamos vivendo nossa fé de maneira tão autêntica e corajosa? Comente abaixo como você se sente ao pensar nisso. É algo que todos devemos refletir. Conforme Bartolomeu avançava com a mensagem de Jesus, ele se deparava com resistências e hostilidade, especialmente em culturas que seguiam deuses e rituais antigos. Havia uma grande diversidade de fés e tradições em cada lugar por onde ele passava. Na Índia, por exemplo, acredita-se que Bartolomeu tenha introduzido o Evangelho, difundindo ensinamentos que eram completamente novos e desafiadores para a população local. Ele sabia que cada passo dado para espalhar a mensagem do Evangelho poderia ser seu último, mas isso não o parou. Bartolomeu enfrentou líderes religiosos, reis e inimigos poderosos, mas nunca abandonou sua fé. Na Armênia, onde ele teve seu fim trágico, Bartolomeu estava conseguindo converter muitos ao cristianismo, o que incomodou profundamente os sacerdotes pagãos e a aristocracia local. O rei da Armênia, Polímio, havia aceitado a fé cristã, e isso foi visto como uma grande ameaça pelos sacerdotes que temiam perder seu poder e influência. Eles conseguiram manipular Astiages, irmão do rei, para capturar Bartolomeu e condená-lo. No final, ele foi capturado e sofreu um dos martírios mais cruéis registrados. Ele foi esfolado vivo, teve sua pele toda arrancada de seu corpo, foi espancado e, depois disso, teve sua cabeça cortada. Mas Bartolomeu permaneceu firme, mantendo a esperança em Cristo até o último momento.
Imagine a dor extrema de ter sua pele arrancada, algo que é impensável nos dias de hoje. E, no entanto, Bartolomeu permaneceu fiel, sem renunciar a Jesus. Ele sabia que aquele era apenas o corpo. Sua alma estava salva, e logo ele estaria com Deus, reencontrando Jesus, com quem caminhou pela terra em vida e que agora estava sentado à direita do Pai. Sua história nos faz pensar em quantas vezes desistimos ou recuamos diante de pequenos desafios. Quantas vezes a simples opinião de outras pessoas nos impede de testemunhar a fé. O exemplo de Bartolomeu nos mostra que o compromisso com Cristo deve ir além de nossa própria vontade de preservar nosso conforto. Você já parou para pensar no preço que muitos pagaram para que o Evangelho chegasse até nós? Vivemos em uma época onde, em muitos lugares, podemos expressar nossa fé livremente. Mas será que estamos aproveitando essa liberdade? Ou nos acomodamos em uma fé superficial? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, somos advertidos a sermos sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Os ataques à fé e à verdade não são sempre visíveis e diretos. Eles podem vir em forma de tentações, distrações e pressões para que abandonemos nossos valores cristãos. Deixe um comentário dizendo o que você pensa sobre isso. Você se sente desafiado a viver uma fé mais autêntica? Além dos desafios de evangelizar em territórios hostis, Bartolomeu também tinha de enfrentar o fato de que sua missão não era garantida pelo sucesso. Nós temos a ideia errada de que ser fiel a Deus sempre nos levará a resultados positivos e a proteção garantida contra todo mal. Mas a história dos apóstolos mostra que muitas vezes o caminho de um seguidor de Cristo passa pela dor, rejeição e até pelo martírio. Bartolomeu não hesitou em pregar, mesmo sabendo que poderia não sair vivo da Armênia. Isso revela que o sucesso, na perspectiva de Deus, não é medido por nossos resultados terrenos, mas pela nossa obediência e fidelidade a Ele. Muitos de nós acreditam que viver a fé é algo leve e confortável, mas Bartolomeu nos ensina que seguir a Cristo exige sacrifício, não apenas em tempos de perseguição física, mas em escolhas diárias, onde decidimos priorizar Deus acima de tudo. Em Mateus capítulo 10, versículos 38 e 39, Jesus nos lembra que quem não toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. Isso significa que devemos estar dispostos a abrir mão de nossos próprios interesses, confortos e até da aprovação das pessoas para sermos fiéis a Cristo. E hoje, em meio à cultura da popularidade e da aceitação, será que estamos dispostos a carregar essa cruz? Muitas vezes, preferimos seguir o caminho mais fácil, que é agradar aos outros e nos encaixar nos padrões estabelecidos, mesmo que isso signifique comprometer nossos valores. Vivemos em um mundo em que o conceito de sacrificar por uma causa maior parece ter perdido o valor. Somos ensinados a buscar conforto, prazer e a evitação de qualquer tipo de dor. Bartolomeu nos mostra que a vida cristã não é sobre buscar conforto, mas sobre se comprometer com Deus a ponto de aceitar as consequências desse compromisso. Isso pode significar perder amigos, ser mal interpretado, ou mesmo não ser aceito pelo mundo. Em um mundo onde a presença digital e as redes sociais reforçam a ideia de que devemos sempre ser aceitos e ter muitos seguidores, seguir a Cristo pode significar exatamente o oposto. Podemos ser rejeitados, ridicularizados e colocados à margem, assim como Bartolomeu foi. Hoje temos a liberdade de falar sobre Jesus, mas essa liberdade não significa ausência de desafio. As pressões da sociedade ainda tentam moldar a maneira como vivemos e expressamos nossa fé. Há uma força constante para diluir os ensinamentos de Cristo e torná-los mais aceitáveis e menos ofensivos para um mundo que prefere acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Bartolomeu pregava a verdade de maneira direta e sem medo. Ele sabia que o Evangelho é, como Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Se Bartolomeu vivesse nos dias de hoje, ele nos diria que vale a pena cada sacrifício feito por Cristo. Ele nos encorajaria a viver com coragem, não buscando agradar ao mundo, mas sim ao Senhor. Bartolomeu foi um exemplo vivo de um homem que escolheu dedicar tudo para o serviço de Deus. Mesmo diante da morte iminente,
ele se recusou a negar Jesus e pagou o preço máximo por sua fé. Muitas vezes, nos perguntamos por que Deus permite que pessoas fiéis como Bartolomeu sofram. Mas a história de Bartolomeu, assim como a de tantos outros santos e mártires, mostra que o sofrimento pelo nome de Cristo não é em vão. Ele demonstra ao mundo a realidade do compromisso cristão, que é além das circunstâncias terrenas e aponta para uma esperança eterna. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 18, considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Assim, somos convidados hoje a refletir sobre nossa própria caminhada com Deus. Estamos dispostos a pagar o preço por seguir a Jesus? Talvez não sejamos chamados a morrer pela nossa fé como Bartolomeu foi, mas será que estamos prontos para renunciar ao nosso orgulho, ao nosso conforto e à nossa vontade de sermos aceitos pelo mundo? Que a história de Bartolomeu seja um lembrete de que seguir a Cristo exige de nós uma entrega completa, sem reservas. Que possamos viver uma fé que vai além das palavras e se manifesta em ações corajosas, mesmo diante das adversidades. Se você chegou até aqui, você está disposto a conhecer o exemplo dos apóstolos e a refletir sobre o verdadeiro significado de seguir a Cristo. Compartilhe este vídeo para que outros também reflitam sobre essa história poderosa. Ao final deste vídeo, você encontrará um card com um conteúdo especial que continua alimentando nossa fé e reflexão. Não deixe de assistir. Que a história de Bartolomeu nos inspire a viver uma fé genuína e inabalável, com coragem, verdade e plena confiança em Cristo.